Fala pessoal, mais um vídeo aqui para vocês e hoje nós vamos fazer uma atividade envolvendo áreas de figuras planas, mais especificamente retângulos e triângulos. Então vamos lá, já deixei aqui umas coisas escritas para a gente ser um pouco mais rápido, para dar uma revisada na área de retângulo e de triângulo. Veja só, se você tiver um retângulo assim, aí suponha que um lado dele é 4 metros, nesse lado maior, e esse lado aqui menor é 2 metros. Como você vai calcular a área do retângulo? Aqui ó, a área do retângulo. Você sempre vai fazer um vezes o outro, certo? Os lados aqui. Você pode pensar em base, que é o de baixo, vezes a altura, que é esse 2. Então, 4 metros vezes 2 metros, 4 vezes 2, 8, e m vezes m, m ao quadrado. Então dá 8 metros ao quadrado. É simples, gente. Retângulo, quadrado, né, que é um caso particular de retângulo, é sempre a base vezes a altura. E aí metros quadrados. E aí o triângulo, ó, tem um desenho de um triângulo aqui. Se você observar por um instante, deixa eu selecionar aqui. Um triângulo, ó, é como se ele fosse metade do retângulo, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu fazer um outro aqui para ficar mais nítido isso. Se você observar, ó, tá vendo, ó? Um triângulo ele é metade de um retângulo. Então a área dele é muito parecida, só que divide por 2 para ficar metade. Vai ser base vezes a altura de novo, ó. A área do triângulo, 4 metros vezes 2 metros, só que divide por 2. 4 vezes 2, 8, m vezes m, m quadrado, dividido por 2. 8 dividido por 2, 4 metros quadrados. Então, basicamente, em toda a atividade, nós vamos usar só essas duas áreas, essas duas figuras, para resolver nossos problemas. Aqui tem um assunto, né, um exercício interessante, mas que nós já fizemos em sala e tem no livro. Já está resolvido, então eu vou passar direto aqui para a atividade. Com esse primeiro aqui, letra A. Um piso quadrado de cerâmica tem 15 centímetros de lado. Qual é a área desse piso? Veja, gente, 15 centímetros de lado. Então você vem e marca só um lado aqui, por exemplo, esse de baixo. Mas é um quadrado, o quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Então aqui do lado também vai ser 15 centímetros. Um quadrado, ele é um caso particular de retângulo. Então a área dele vai ser da mesma forma que calcular a área do retângulo. Tá aqui, ó. A área do quadrado vai ser 15 centímetros vezes 15 centímetros. 15 vezes 15, 225. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Beleza, vamos continuar aqui. A B não vou fazer, vou deixar para vocês. Quantas telhas francesas são necessárias para cobrir um telhado formado por duas partes retangulares com dimensões de figura a seguir? Com as dimensões da figura a seguir. Se para cada metro quadrado de telhado são usadas 20 telhas, aí vamos pensar, né? Aqui, ó, cada lado do telhado é retangular, segundo ele falou. Então vamos calcular quantos metros quadrados tem em um desses aqui, ó. Aí vamos desenhar aqui do lado. Vamos imaginar que a gente está vendo aqui por um outro ângulo, tá bom? Esse telhado. Aí ele vai ficar mais assim, ó. Imagina que a gente está olhando de lado ele. Assim, né? Vamos mais para baixo um pouquinho aqui. Aqui está o telhado. Ele fala que tem 10 pelo desenho, ó, 10 metros assim. E aqui tem 4 metros. 4 metros. Vamos calcular a área de um lado do telhado. Aí veja bem, 10, se é 10 aqui em cima, embaixo também vai ser 10, porque é um retângulo, né, gente? Os lados opostos têm a mesma medida. Então vamos calcular a base vezes a altura de novo. A área desse retângulo aqui, né? Ficou meio feio, mas dá pra entender. Ele é base vezes altura novamente. 10 metros vezes 4 metros. Então, isso aqui 10 vezes 4, 40. M vezes M, M quadrado. Então,
um lado do telhado tem 40 metros quadrados, sendo que para cada metro quadrado utiliza 20 telhas. Somando os dois lados, galera, vai dar, né, 80 metros quadrados, né? Porque aqui a gente só calculou um lado. 80 metros quadrados são os dois lados. Se cada um desses utiliza 20 telhas, nós temos que fazer 80 vezes 20, né? 80 vezes 20. 80 vezes 10 dá 800, vezes 20 dá 1.600 telhas. 1.600 telhas são necessárias para cobrir, né, esse telhado aí. Vamos à próxima aqui. Aí pronto, vamos aqui fazer essa aqui dessa figura, que ela é interessante. Ele manda você calcular algumas coisas relacionadas a essa figura. Veja só. Na figura está representada a planta baixa de um escritório que terá um piso totalmente revestido de carpete. Aí tem as medidas, né, ó, 4 metros. Aqui. Deixa eu marcar aqui umas coisinhas. Aqui é 4 metros, ó. Imagino que é reto, né? Aqui, ó, 2 mais 1, 3. E por aí vai. A quantidade de carpete necessária para executar o serviço será, no mínimo, igual a... Aí a gente não sabe calcular uma figura dessa, né, ó. Mas a gente pode dividir ela em vários pedaços. Por exemplo, você divide aqui e divide aqui. Agora nós temos dois retângulos e um triângulo, né? Retângulos e triângulos a gente sabe calcular. Vamos calcular desse triângulo aqui. Os retângulos eu deixo para vocês. Esse triângulo aqui, a base dele, gente, é 4 metros. Essa medida é a mesma medida que está aqui, ó. Vamos botar um pincel. 4 metros. E a altura dele é essa medida aqui, ó. 1 mais 2. 3 metros. Cuidado não confundir com esse 5 aqui, viu? A gente quer base vezes altura. Então, a área desse triângulozinho aí, né, ó. 4. Eu sempre coloquei metros aqui no começo para vocês aprenderem melhor, mas agora que a gente já sabe, pode botar só os números e botar a unidade de medida no final, tá bom? 4 vezes 3 vai dar 12 metros quadrados. Aí nós calculamos só aqui dentro, viu, desse triângulo. Não, opa, é triângulo, né? Triângulo tem que dividir por 2, lembrem, né? Então, isso aqui ainda tem que ser dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. 12 dividido por 2, 6 metros quadrados. Nós calculamos, vou pintar aqui dentro essa parte que a gente fez a conta. Essa parte aqui, né, ó. Aí vocês vão fazer aqui também desse retângulo e desse retângulo aqui também. E aí vai somar tudo, né, para saber quanto de carpete precisa. Lembre que o retângulo é base vezes altura, não divide por 2. O triângulo é base vezes altura dividido por 2. Pronto, aí deixa eu ver se tem mais algum aqui interessante que seja diferente. Pronto, essa aqui, ó, da casa. Quero pintar as 4 paredes e o teto de uma sala com as dimensões da figura a seguir. Sabendo que cada lata de tinta permite pintar 40 metros quadrados, quantas latas de tinta terei de comprar? Aí, o que você vai fazer? Vai calcular cada retângulozinho desse aqui, a área deles, galera. Então, ó, vamos imaginar aqui, por exemplo, aqui, ó, você quer pintar as 4 paredes e o teto. Então, você tem que pensar que aqui é um retângulo, ó. Vou fazer uns desenhos aqui para ficar mais claro. Aqui é um retângulo. Aí aqui é outro, ó, que é uma parede, né? Ali foi o teto que eu fiz. Agora aqui, ó, parede. Parede da frente, né? Onde tem uma porta. Aqui, ó, a parede do lado, ó. 2 paredes. A parede do fundo. E a parede do outro lado aqui. Só que quando você for calcular o telhado, você vai usar as medidas completas, né? Por exemplo,
8 metros, né? Ó, tá vendo que tem 8 aqui? Se tem 8 aqui, é porque aqui em cima é 8, né? Pelo desenho que tudo tá bem regular. 8 vezes 5, ó, daqui pra cá é 5. Então, 8 vezes 5, você vai achar essa parte aqui do teto, certo? Então, essa beleza. Agora, quando você for calcular, por exemplo, a frente, você veja que a frente, ela tem uma porta, tá bom? E você não vai pintar no espaço que tá a porta. Então, você vai calcular as duas coisas. Você vai calcular a frente. A frente é 8 por 4. E vai calcular também a porta. A porta é o que, ó? 1,5 por 2. Tudo retângulo. E aí você vai fazer o que deu na parede da frente menos o que deu na porta. E aí você já está contando quanto vai pintar aqui na frente. Depois você vai fazer o mesmo com esse lado, porque esse lado tem o que? Uma janela. Então você vai fazer a parede toda, vai fazer a janelinha, e faz a parede menos a janela. Já a outra parede aqui, ó, tanto essa lateral direita quanto a do fundo não tem porta, não tem janela nem nada. Então você calcula normal. Faz isso tudo. Depois soma teto, frente, esquerda, direita e fundo. E aí você vê quantas latas precisa, né? Cada lata permite pintar 40 metros quadrados. Muito bem, pessoal. Eu acho que com essas dicas aí já dá pra resolver, dá pra desenrolar. Espero que vocês tenham revisado, né? E uma última dica final é porque pode aparecer em algum momento assim, ó, uma figura dessa aqui, ó, que eu me lembro que aparece realmente. Se aparecer um trapézio, não temas, tá bom? Acho que eu consigo fazer bem certinho. Imagine que vai aparecer um trapézio assim, ó. Aí ele diz, calcule a área dessa parte aí do trapézio. Aí você, poxa, o professor não ensinou trapézio. Não se preocupe, galera, é só você transformar o trapézio em figuras que você conhece, ó. Passa aqui, ajeitar, né, pra ficar bem retinho. Ixi. Passa outra aqui, ó. Pronto, o trapézio inicial se transformou em um retângulo, aqui, ó, e 2 triângulos. Então você divide as figuras para que fiquem retângulos e triângulos, e aí você possa calcular tranquilamente. Beleza, galera? É isso aí. Acho que foi suficiente para vocês desenrolarem daí para frente. Pensem, tenham cuidado para fazer as contas bem certinho e até a próxima.